Hello, gente! Nosso podcast hoje tá demais. Ela é apresentadora, influenciadora, empresária brasileira que conquistou destaque internacional. Olha que legal. Recentemente, ela apresentou a 25ª edição do Grammy Latino em Miami, pela revista QG, de Portugal, entrevistando grandes nomes da música latina. Além disso, comanda o programa Tô Aqui com Juliana Herck. Bem-vinda! Obrigada, que honra ser apresentada assim, dessa forma por você. Muito obrigada, querida. Você obrigada pelo convite. Imagina, na Record News, trazendo conversa descontraída com celebridades? Exato. Conta pra gente aí um pouquinho cerca de 2 meses e meio no ar. É um projeto que tá me deixando muito feliz, apesar de eu ser nova como apresentadora, mas tá me deixando muito feliz. É um programa de entretenimento, entrevista, brincadeira, entrevista de celebridades. A maioria deles vem da música, então tem muita música também no programa. Tem cantoria, tem muita cantoria, tem muita brincadeira. Tento tirar o máximo de coisa, porque a gente gosta de tirar. Eu tô aqui no papel hoje pra você tirar coisa de mim, né? A gente gosta de tirar, então eu tento também que seja um programa descontraído, com o máximo de leveza. Pro entrevistador também, aliás, pra quem está sendo entrevistado, também sair feliz, né? É um programa leve, né? Que é o que falta, eu acho que hoje eu acho que o mais importante é que as pessoas também que estejam em casa sintam que é uma conversa gostosa, que é uma troca, né? Sim. E por acaso tá levando informação também para o público. E as pessoas sentem, viu? É verdade. Mas, Juliana, como foi a experiência de apresentar a 25ª edição do Grammy Latino em Miami pela QG Portugal? Foi, no mínimo, desafiadora. Uau, imagina. Porque eu entrevistei cerca de 30 pessoas no decorrer de 3 dias. Primeiro tintim, bem-vinda, né? Por favor, tava esperando aqui esse momento, gente. Agora eu senti Agora eu comecei. Agora eu senti que sim, agora eu senti que a gente começou. Peraí. Ai, que delícia. Muito bom. Mas como que foi? Eu senti... Foi desafiador, porque foram 3 dias intensos, de muitas entrevistas. Eu entrevistei foram 30 pessoas que eu entrevistei, que eram os nomeados, né? Ao Quem Grammy. Foram os principais, assim, os destaques? Vamos falar de brasileiro, porque acho que a gente tem que começar, né? Claro. Acontecendo. O JP foi um dos nomeados, então... E ele, assim, teve uma atuação também incrível lá. Eu fiquei muito feliz de ter conseguido entrevistar ele. Conhecer também um pouquinho mais do trabalho dele. Então a gente tem que... Ele, pra mim, foi um dos nomes que eu pude conhecer melhor o trabalho dele nesta ocasião. Fiquei muito feliz, né, de estar. Mas entrevistei muita gente legal também. Eu acho que o fato deles estarem ali, ganhando ou não, já é uma vitória. É uma vitória, já é muito importante. Eu, de certa forma, de uma forma muito pequenininha, fazer parte daquilo também me deixou muito feliz. Claro, mas quais foram, assim, os momentos mais marcantes durante essas entrevistas? Com qual artista? Ou se teve algum momento mais difícil pra você? O que foi mais engraçado? Eu acho que... basicamente, eu fazia entrevistas em português, quando eu falava com o pessoal do Brasil. Você fala bem inglês, né? Eu tive que falar em inglês quando falei com alguns que estavam meio radicados ali, latinos, mas que já moravam em Miami há muito tempo. E a maioria foi em espanhol. A grande maioria foi em espanhol. Eu hablo bien espanhol. Pero te gusta hablar bien, Foi complicado porque você raciocinava. Às vezes você saía, né, acabava de entrevistar um em português. Sim. E já entrava um que você ia entrevistar em espanhol. Mas você fala bem espanhol? Falo, né? Consegui entrevistar todo mundo. Deus pulo. Eu consegui, a minha formação, eu sou formada em design de moda e a minha faculdade foi em Madrid, então você fala bem. Então foi por isso também que eles me chamaram, claro, pra poder abraçar aí esse projeto, porque também sabiam que eu falava espanhol. Mas qual foi a entrevista que você pode destacar pra nós, que você mais, sei lá, até depois a gente vai por aqui. Eu tenho, olha, a entrevista ele é português, eu tenho uma relação muito forte com Portugal, então acho que também é importante pra mim destacar o Dino Santiago, que também é um cantor incrível, e eu fiquei apaixonada por ele. Completamente apaixonada por ele. Nele ou na música dele? Nele. Gente, rolou uma fé? Não! Ele gosta de fofoca. Não, gente, meu Deus do céu. Não, ele como pessoa, eu fiquei apaixonada pela pessoa dele. Juliana, porque também tem isso. A gente ele é bonitão? Ele tem... Olha, muito obrigada, eu adorei a participação, tá, gente? Foi incrível. Juliana, ele é bonitão? Não, ele é uma pessoa... Gato. Não é...
Até porque não existe... isso é muito relativo, né? Mas então, do seu gosto, eu tô perguntando. Né? Não. Tem um gosto só de um. Tô brincando. Mas olhar... Gente, você pode ser casada, mas eu acho outras pessoas bonitas, não tem problema. Não, claro. Mas o que mais me chamou a atenção dele foi a maneira dele. Ele tem uma maneira muito calma. Ele passa uma sensação de te dar... Parece que você tranquilidade. Completamente. Parece que você te deram ali um calmantezinho e você fica relaxado e se sente muito próxima dele. Ele transmite isso. Uma paz absurda. Serenidade. Completamente. Deve ser um homem confiante, né? Muito. O homem que é sereno, confiante, ele passa uma serenidade. Exato. Né? Ele muito calmo. A voz dele muito baixa. A maneira dele falar muito confortável. E eu falei, gente, com todo aquele estresse que eu tava vivendo, acho que essa foi a entrevista que mais me marcou nesse sentido. Acalmou. Porque me acalmou. Eu consegui esquecer um pouquinho. Era um dia tenso, porque era o momento que eles tinham entre entrarem pra, né, naquele mundo, naquela coisa agitada dos Grammys. E aí a gente tinha ali precisamente 15 minutos, né, mas para poder entrevistar. Então tava tudo ali as perguntas que eu tinha que fazer e era, né, raciocinar. Aí você bem sabe disso. Calma e foi. Ele quando entrou, eu falei, uau. Tô aqui, o que aconteceu aqui? Porque ele conseguiu me deixar muito calmo, é tão muito bom tranquilo. Isso, né? E tem aquele entrevistado, então tá matar, né? Porque alguns não param de falar. Exato, e aí você também não consegue... Alguns são chatos. Tipo, você tá entrevistando a pessoa, nossa, eu fiz 4 anos de Elas Querem Saber lá no SBT, um beijo pro seu Raul Gil, eu falo que foi um laboratório pra mim. Porque a gente pegava, tipo assim, Eduardo Suplicy. Gente, é difícil conversar com ele. Porque ele não para de falar e fala baixo. Não dá nem pra ouvir direito o que ele fala. Aí você pega, tipo, sei lá, tantos maravilhosos que a gente pegou. Ronivon, maravilhoso. Aí o Amado Batista, outro também que não falava nada. Você saber o tempo do seu entrevistado é difícil? É difícil. Não é fácil. Porque você tem que mostrar... esse tá sendo um dos grandes desafios pra mim. Eu tô ainda no comecinho, ainda tenho que aprender muito. Mas é exatamente isso que você acabou de mencionar. É saber qual momento que você pode interromper de uma forma educada, como que você deve se colocar para também mostrar para o outro que você tá gostando da conversa, que a conversa tá sendo interessante. Tem que ser agradável para quem tá ouvindo, né? Exato. Porque senão fica tem que ser uma coisa fluida, né, para quem tá depois acompanhando. Mas, por exemplo, tem entrevistas que nos acabam sendo muito gratificantes, como essa que você acabou de citar, que foi maravilhosa. Sim. E deve ter tido uma outra também que deve ter sido a menos, não tão boa. Que você poderia citar com quem? Não tão boa. Eu tava tão feliz, porque também tem isso. Quando a gente tá tão feliz... tudo fica bom. Nossa, passou perrengue e fala, tá tudo bem, gente, eu tô aqui. Então tem essas coisas. Mas eu acho que talvez uma que foi um pouquinho mais difícil, não correu mal, inclusive ela virou minha amiga. Quem? Ela é uma artista chilena muito, muito forte. E só que ela tinha acabado de fazer uma cirurgia nos olhos. E tudo incomodava. Normal, por causa das luzes. Ela estava muito sensível. Ela não colocou um óculos, ela? Mas mesmo com os óculos, acho que incomodava bastante. Então a gente tinha que mudar ali as luzes e tal. Mas ela estava um pouquinho desconfortável. Pela condição dela que ela estava no momento. E foi um pouquinho mais complicado ali. Eu falava, meu Deus, será que ela tá gostando de mim? Porque ela toda hora interrompia. Chata. Mas uma pessoa maravilhosa, tanto que a gente acabou depois tendo afinidade, a gente começou a se seguir, a gente se fala de vez em quando pela rede social, ela tá doida pra vir pro Brasil, eu falei pra ela, vem, que enfim, vai dar tudo certo. Mas ela tava sentindo mal, então. Ela tava desconfortável, só que naquele momento, eu não tava entendendo que era só aquilo. Eu tava achando que talvez ela não tava confortável comigo, que ela não tava gostando, porque eu não tava conseguindo entender. Mas você tirou de letra. E como surgiu o convite pro Grêmio? Como foi? Eu tenho uma relação muito forte com o pessoal da revista, que lá em Portugal a gente fala GQ. Eu tenho uma relação muito forte com eles. Você já é conhecida, então, pelo pessoal da revista? Já. Eu fui capa deles. Na verdade, a minha história como apresentadora eles têm uma influência muito grande, porque eu fiz a capa deles por vir da moda, por ter uma marca de moda, e meu nome circulava muito bem em Portugal. Uhum. E aí eles me chamaram para ser capa da revista, porque tinha muita gente que me seguia por causa do meu estilo. Mas eu sempre ligada à moda. Sempre. Eu nunca fiz nem
em live na minha vida. Sério? Nada? Você não gostava? Não, eu gostava muito de trabalhar na fábrica. Eu gostava muito de trabalhar. Eu tinha vergonha até de ir na loja. Eu não queria nem que me vissem na loja. Olha! Quando entrava cliente, eu meio que descia. Não queria que encontrassem agora mudou comigo. muito, né? Agora o influencer tem que ser o dono, né? Engraçado. Mas eu não pensava, né? eu nem... Não era agora, dessa... eu falo de uma época pra cá, os próprios, os grandes CEOs das empresas, eles mesmos estão se tornando... entre aspas, é uma coisa que o público gosta de ver a imagem ligada à marca do proprietário, sim, né? Do CEO, do diretor, sim. Enfim. É uma coisa que está muito forte, né? Eu na altura, a pessoa que estava comigo, que trabalhava comigo, que assumia um papel de liderança, assim, porque tinha mais experiência do que eu tipo, comecei muito... acabei de me formar e abro uma loja e abro uma marca sem nem saber o que eu estava fazendo direito. Por acaso deu certo, mas eu não tinha qualquer tipo de instrução como é que aquilo realmente iria correr. E ela me falava muito, mas hoje eu consegui entender, porque eu abri uma loja, primeira loja marca brasileira, abri na Avenida da Liberdade em Portugal. Ela é portuguesa, ela tinha muita preocupação como é que iam consumir esse produto brasileiro, porque tem aquela imagem de a gente só vende Havaiana, biquíni. A gente só vende biquíni e a gente só faz caipirinha. Então, eu sempre fui de uma estética mais neutra. Eu não gosto muito de cores, eu sou mais neutra. Uhum. Nesse ponto, poderia dar muito certo na Europa, mas depois ela tinha uma grande preocupação pelo fato de eu ser brasileira. Baiana, meu sotaque era bem mais carregado. Pelo fato de eu ser baiana, então ela ficava preocupada, talvez isso fosse um entravamento de não comprarem o produto. Não ser aceito, entre aspas. Então ela me protegia muito. Tipo, entendi. Tipo, não aparece. Aí queriam saber da marca, queriam saber da estilista, e aí a gente mandava tudo por e-mail. Nada não podia. Sério? E eu me acostumei também nesse lugar e tava tudo bem pra mim. Eu adorava, acho que a minha grande paixão realmente é criar. Então tava tudo bem. Você continua com a sua marca? Eu baixei a minha marca porque eu vou tirar o meu nome, que é o mesmo nome. Eu vou tirar o meu nome porque eu já começo a ter um conflito de dois produtos, né? O físico, né? Que sou eu agora atuando como apresentadora, como influencer. E o produto em si. Então... Mas uma coisa não agrega com a outra? Porque hoje eu trabalho para marcas que são, digamos, concorrentes à minha. Entendi. Então, isso já não é legal, porque de certa forma, se a marca me promove e eu tô trabalhando para eles... Numa pesquisa, sai o meu nome, então parece que também o meu produto tá ali, que é concorrente do deles. Eu acho que na visão, eu como empresária também, acho que isso não vai agregar valor para outra marca. Então eu acho que seria mais... Acho que é viável. Eu também quero entrar no universo masculino, então acho que é viável também tirar o meu nome e ficar o nome mais neutro. E você lá na Record agora apresentando, tá se adaptando bem? Tá gostando? Tô muito feliz. Muito feliz. Ainda sem ter noção direito... se eu tô realmente me saindo bem, porque você se cobra muito? Me cobro. Eu acho que mulheres a gente é exigente com a gente, né? Com nós mesmas, né? Não, muita coisa. Mas eu acho que quem já passou alguma dificuldade, quando você consegue construir alguma coisa, quando você consegue alcançar alguma coisa, você fica com muito medo de perder aquilo. Então você se cobra muito. Com certeza. Mas você morou bastante tempo em Portugal? Porque eu fui pra fora pra estudar, Madrid. Assim que acabei, eu fui para Portugal para trabalhar do lado e é muito mais barato. Meu filho mora na Espanha, meu filho tá fazendo faculdade em Barcelona. Então, eu fiz a minha em Madrid. Mas assim que acabei, sim, fiz no IED, que também tem aqui no Brasil. Aí você foi trabalhar em Portugal? Aí eu fui trabalhar em Portugal. Terminei, eu falei, não queria voltar pro Brasil. Falei, você gostava de morar lá? Eu vou ficar na Europa. Você gostava de morar lá? Sim. Foi difícil. E essa coisa que eles têm com os brasileiros, né? Que se falam muito. Eu nunca tive problema, já gravei programas de TV lá em Portugal, mas eles falam muito do preconceito que eles têm, né? Com os brasileiros, de querer expulsar os brasileiros de lá. Você sentiu algo assim? Isso é muito forte. Eu nunca senti. Eu acho que também porque eu acho que eu filtro muito, tá? As coisas que me atingem. Tem tanta gente que às vezes comenta, olha, fulano não sei o que com você. Olha, e eu falo, não senti. Eu não percebi. Eu acho que é porque eu também tenho um olhar que eu tento não enxergar esse lado negativo que existe e me blindo um pouquinho. Acho que meio que fico cega propositalmente para essas coisas. Dar uma de louca, né? Dá uma de louca. Com um bom português é isso. Eu dou uma de louca e tá tudo bem. Cuida da sua vida, tô cuidando da minha. Eu não senti diretamente, eu nunca senti diretamente.
Mas existe. Muito, infelizmente, né? existe muito. Tem várias pessoas que recorrem a mim falando isso. Eu tenho amigos meus que moram lá e falam, ai, Val, tô querendo ir embora. Eu não sei se também se muitos brasileiros foram invadir o país também, né? Muito a trabalho e aí criou essa coisa, porque antes não era assim, né? Agora parece que tá muito, brasileiro já é tipo barrado, né? Tá acontecendo muito isso lá em Portugal. Que pena, né? Que pena. Eu consigo compreender o ponto, assim, a visão deles, porque realmente o Brasil tomou conta de Portugal. Não é? Mas a nível de economia, eles deveriam agradecer. Porque somos nós claro. que sustentamos a economia deles. É claro, porque... Acho que talvez isso aqui, eu nem sei se deveria falar assim, dessa maneira, mas isso é fato. Aliás, muitos milionários saíram mesmo do Brasil, tiraram a sua residência fiscal e foram colocar a residência fiscal em Portugal. Não só brasileiros, né? Americanos. Sim, o mundo mais tratando da gente muito. mesmo, é surreal que a economia que a gente leva para Portugal, o que a gente movimenta em Portugal. Então, com certeza. E Portugal é um país velho, né? É um país envelhecido, então eles precisam. Sim. Eu acho um absurdo. Principalmente mentalmente falando, eles precisam abrir um pouco a cabeça. São muito fechados, né? São. Se a gente fez há 50 anos dessa maneira, vamos continuar mais 50 fazendo dessa maneira. Então... é difícil se atualizar. Agora você tá morando aqui, vai ficar aqui. Tô. Você não tem mais residência em Portugal, nada? Não, tenho lá ainda coisas em Portugal, mas eu tô morando aqui. Vai ficar aqui, muito bem. E você participou de eventos de moda internacional, como desfile da Givenchy, Louis Vuitton. Como foi essa experiência aí? Pois é. Outra experiência que também me deixou assim completamente surpresa, porque eu vejo um monte de menina que faz de tudo assim para poder estar relacionada com essas marcas, assim, a gente que tá na moda sabe o quão difícil é chegar perto deles. Muita menina vai pra semana de moda, não tem acesso a entrar, não tem os convites como deve ser, e eu sempre tive um pouquinho mais escondida nesse lado e de repente recebo um convite da Givenchy, diretamente deles, eu amo pelo PR, e que o PR é brasileiro, mas mora a vida inteira em Paris, trabalha no escritório mesmo deles, e ele me conheceu, não me conheceu pessoalmente, mas me conheceu e me fez o convite, e depois eu fui super aceite pelo CEO, pelo pessoal, e eu falei, tô passada, que delícia. Completamente, boa, né? Completamente, e hoje a gente tem uma relação muito próxima com eles. Isso foi... Eu já tô no 3º desfile com ele. No terceiro ano, né? Nossa, deve ser muito legal desfilar, né? E os bastidores, deve ser uma emoção, né? Não é? É uma experiência de você estar perto de como aquilo tudo... Da cabeça deles, de como é que eles se comportam. Um momento de jantar com eles menor, sabe? Uma coisa assim que só tá mesmo o pessoal da casa, que eles chamam... Não, só vai o pessoal da casa. E aí você vê a sinergia, aí você vê realmente o que é luxo, mas um luxo de uma forma muito natural. Sem ninguém precisar... Luxo, não percebi. Exato. Porque o verdadeiro luxo é aquele, né? Um pouco nada. Eu brinco muito que hoje se perdeu muito. Você ter dinheiro... Dinheiro não é sinônimo de elegância. Não. Nunca foi. E eu acho que o luxo hoje está tomando uma virada, assim, né? O segmento de luxo, porque hoje a pessoa elegante, a pessoa que vê, ela é rica, entre aspas, sou chique sem perceber. É aquele chique natural, entre aspas, no sentido... sei lá, um almoço sem ficar ostentando os 3 relógios no braço, por exemplo, que eu acho brega. Que os novos ricos influenciadores, tipo Virgínia, faz. Eu acho breguíssimo. É talvez uma necessidade de mostrar, olha, foi difícil, tô aqui, agora posso. Tipo, você tem outras... O luxo, o verdadeiro luxo é aquela mulher que eu viajei o mundo inteiro, graças a Deus, amo viajar, e eu pude... E hoje mesmo, a gente, né, com a globalização, com a internet, você consegue se atualizar e ver o que está acontecendo. Você vê uma mulher elegante, chique, né? Por exemplo, na Itália, em Paris, você vê aquela mulher de tons neutros, né? Com uma joia bonita, mas sem muita coisa. Né? Sem essa necessidade de você... minha bolsa é de croco, minha bolsa é não sei... Depende, ok, não tem nenhum problema. Você pode estar toda de jeans com uma bolsa de croco lindo. Agora você põe joia aqui, vestido aqui, e a bolsa... Tipo, essa quer aparecer. E o rico de verdade, o bilionário... O cara que tem o seu jatinho, que tem seu iate, ele tá com uma boa camiseta branca, que seja uma marca legal, um Brunello, sem aquela... Não tem a ostentação, ou até pode ser uma Versace, mas sem aquela letra enorme, com uma letra menorzinha, uma Hermès pequena. Esse é o verdadeiro. Hoje mudou muito, as pessoas
principalmente o brasileiro, né? O novo rico, ele acha que a ostentação, que o chique é você ter tudo cheio, né? De ou aparecer muito, ou muita coisa junto ao mesmo tempo. Sim, sim. Acaba sendo brega. Eu consigo, na verdade, entender os dois lados, ou seja, o que realmente é de tradição, né? O que a pessoa nasceu e sempre teve acesso àquilo. Não é nem tradição, até porque eu nasci de família pobre, humilde e nunca fui. Tipo, eu acho que é o seu bom gosto mesmo. Ou isso, então né? Aquilo que realmente a pessoa já tem certeza que não precisa mostrar pra ninguém, sabe? Aquele luxo, então porque tem gente de tradição que é brega, querida. Também lá no meu prédio tem umas velhas ricas lá que Deus perdoe. Também tem. Falta colocar uma melancia na cabeça pra aparecer. Eu consigo entender os dois lados, na verdade. Eu acho que teve, talvez há pessoas aí, uma galera que teve um sofrimento tão grande pra conseguir chegar e conquistar certas coisas. Mas não precisa pôr 3 relógios pra aparecer. Eu, Juliana, não colocaria, mas eu também consigo entender que talvez seja uma necessidade dela de mostrar, eu posso, eu consegui, foi difícil pra mim, olha aqui onde eu cheguei. São maneiras diferentes. Cada um com o seu, mas continua brega. Quem faz isso é brega. Pronto. E, Juliana, quais são agora as suas inspirações ao criar conteúdo para suas redes sociais e programa? O que você procura? Moda? Você tá mais eclético? Qual que é o seu segmento hoje maior? A minha principal paixão e o principal veículo de comunicação é a moda. Mas agora você virou apresentadora. Sim. Você vai mudar os seus conteúdos? Eu tento, e eu falo tento porque eu ainda tenho aí um chão grande para percorrer, mas eu gostaria muito de fazer com que os dois universos estivessem ligados, né? A moda e o lado de apresentadora. Eu tento fazer com que isso seja um look que eu vou vestir pro programa. Então seu dia a dia. Você comenta os tipos de desfiles? Você comenta os prêmios, modelitos? Não comenta. Não, eu não comento e eu não vou falar nunca porque a gente não pode falar nunca pra nada, mas eu acho que eu não me viria nesse lugar porque eu sou uma pessoa que eu acho que todo mundo tem o direito de fazer tudo. Eu, ao opinar sobre uma... Não, mas não é comentar da pessoa, é comentar... Sim, você mexe com moda. Mas mesmo de ação, seria... Eu não gosto de todos os desfiles. Eu não gosto de todas as roupas que estão sendo ali expostas. Eu não gosto... E acho que... Mas houve muito um trabalho envolvido de quem fez. Há muito empenho de quem fez. Então, eu prefiro me manter. Isso é uma postura minha na vida. Prefiro me manter sempre de uma forma muito neutra. Não gosto, não consumo. Não gosto, não tô do lado. Mas também jamais darei a minha opinião com relação a isso. Mas eu acho que até críticas construtivas, cada um tem o seu... Gente, graças a Deus, a gente tem gostos diferentes. Graças a Deus. Isso não quer dizer que não foi bom, não foi... Pra mim, aquele vestido, ou, por exemplo, aquele modelito não me serve. Mas pra outros serve. Mas eu tenho muita gente que... A maioria das pessoas que me seguem, elas vêm da moda. Você não se sente confortável, então, em opinar. Eu já tive exemplos de... Sei lá, fazer um comentário mais bobo nos stories, falando de uma peça, de uma coisa. E eu não vou mais usar mais aquilo, então. Realmente você tem razão. Eu falei, não, você tem que usar. Não é por mim, ou porque naquele dia não correu bem aquela... Então eu acho que a gente tem né? um peso, né? A gente às vezes acha que não, mas se você influencia a vida de uma pessoa, você já fez a diferença na vida de uma pessoa pro bem ou pro mal. Então você tem que ter muita consciência. Por isso eu prefiro ser sempre muito neutra. Não quer dizer que eu não tenho opinião, mas quer dizer que a minha opinião ela só diz respeito a mim e só... fica aqui guardada. Entendi. A gente vê grandes estilistas, né? A maioria homens. Sim. A gente vê pouquíssimas mulheres, verdade. Né? Por quê, hein? Inclusive, se a gente for reparar, as marcas de moda feminina são geridas por homens. Né? É uma loucura, né? Isso. Tipo, que engraçado, né? Tirando uma Chanel maravilhosa, né? Que eu amo tudo. Até hoje aí tá, né? Acho que vai perpetuar. A marca Chanel, pra mim, é uma das mais... O filme dela é maravilhoso. A história de vida dela. A história de vida, Nossa, né? que história. Tipo, eu amo. Mas tirando, né? Mas Chanel... Qual outra? A Versace, mas era o Gianni Versace, hoje tá, né? A irmã, que também já não tá mais, também. Que também já não tá mais. Tipo, a Gucci também já há algum tempo também já não tá sendo liderada por mulher. Você não tem nenhuma mulher, tipo, tem Carolina Herrera, né? Mas... Sim, mas a grande maioria, concordo com você. São a grande homens, maioria né? Exatamente, gerida por homens. É uma pena por um lado, porque eu acho que quanto mais lugar a gente tiver em todas as áreas
equilibra melhor as coisas. Eu acho, né? Porque mas nada como uma mulher para entender o corpo da mulher. Apesar, por exemplo, eu amo as roupas do Roberto Cavalli. Eu acho que são assim, deixa a mulher muito sexy. Eu acho que o Roberto Cavalli, ele sabe ver a mulher de uma forma muito sexy. Então, eu adoro, óbvio, algumas coisas não, mas assim, eu tenho muitos vestidos do Cavalli. Eu amo os vestidos que ele faz. Eu acho que deixa a mulher muito, sem ser vulgar. Sim, sexy sem ser vulgar, que é difícil, né? É difícil. Tem uma linha ali que a gente sabe que é que tá, você tem que tomar cuidado. Mas você não tem, assim, uma mulher que, né, Victoria Beckham, mas ela é muito focada naquela roupa mais tradicional, né? Não é aquelas roupas mais femininas. Sim. E não... Roberto Cavalli, Versace, Chanel, são marcas que ditam realmente a moda, né? No Brasil, qual é que você acha que você poderia destacar que te encanta na moda brasileira? Quais estilistas? Essa é uma pergunta que eu mesma já me fiz. Eu tô fazendo essa descoberta agora de conhecer as marcas brasileiras realmente, né? Eu não consumia... Quase não conhecia, então, primeira vez que eu fui para São Paulo, que eu participei de uma Fashion Week no Brasil, fui no São Paulo Fashion Week, não na última, na penúltima, foi a primeira vez que eu tive contato de perto para ver as marcas. Então, todas as marcas que estavam ali eu não conhecia. Nem na internet? Nem na internet, porque lá fora, eu consumia muito do que estava lá fora. E aparecia para mim, eu não consumia muita coisa do Brasil, eu consumia muita coisa do que estava fora. A gente tem boas marcas, Não, né? A gente tem muita coisa maravilhosa. Brasileira. Inclusive a bolsa que eu tô é de uma marca brasileira. Qual que é? Missy. Bonita. É um tanque de gasolina, é isso? Galão. É um galão. Você vai botar fogo aqui não, hein? Não, a gente vai botar fogo só na conversa, pelo amor de Deus. Mas é bem interessante. É interessante, isso. Bonita. Então... existe muita coisa maravilhosa no Brasil e eu tô apaixonada. Eu tô me sentindo quase que uma gringa no seu próprio país. A Store, por exemplo, é uma das que eu gosto muito. Eu também conhecia. Eu tô começando a descobrir um pouco mais sobre as marcas, de consumir, pegar nas peças, pra realmente ter uma avaliação daquelas que você monta uma outra marca aqui, ó, brasileira. Hello. Né? Eu acho, já com todo o seu know-how que você teve da Europa. Deu muito certo lá fora. Então. Consegui sem experiência. Se eu fosse desse ramo de moda, sabe que eu gostaria de ter? Uma tipo de camisas, assim, sabe? Só camisas. Que é uma peça que não bonitas, sai, né? Porque eu amo camisa. Acho que a mulher de camisa, ela tá sempre uma camisa bonita de seda, com saia, com calça, com short. Camisas bonitas. A gente não tem, é difícil comprar uma camisa bonita brasileira. E é um produto que nunca vai sair. De moda nunca. Não interessa. A modinha, a camisa, ela tá sempre lá. Eu amo. Eu tenho coleção de camisas. Eu gosto muito de camisa masculina. Camisa mesmo. Eu compro a camisa masculina. Não compro uma feminina maior. Eu gosto mais justinha. Então eu tenho uma paixão, por incrível que pareça, eu tenho uma paixão pelo universo masculino, que é assim, é um absurdo. Hoje eu tô me permitindo mais, porque antes eu ficava, eu vou usar roupa masculina, o que vão? Era muito também, né? Hoje eu tô mais segura comigo mesmo. Eu ficava muito preocupada. Mas eu consumo, boa parte do meu guarda-roupa é o guarda-roupa masculino. Olha, mas calça não, né? Calça também. Sério? Calça social, calça jeans. Compro e não... E dá? Dá, compro um tamanho menor, mas dá. Olha, nunca testei. Muito. Vou pegar as calças do marido lá em casa. Inclusive a relação que eu tenho com a Louis Vuitton é com a Louis Vuitton masculina, não é com a Louis Vuitton feminina. Olha. Porque a direção é diferente. É com a Louis Vuitton masculina, não é com a feminina. Então, a minha Mas você relação... desfila roupas masculinas? Não, eu sou convidada pra estar no desfile deles, então... Entendi. Tem uma relação também, os eventos mais exclusivos, de ter acesso a peças mais exclusivas, para conhecer mesmo, né? Para poder falar sobre essas peças e ser convidada para o desfile sempre masculino. A minha relação com eles era masculino. Porque eu comecei a me vestir muito, eles me perceberam. Eu sempre vestindo de masculino e adoro a coleção masculina da Louis Vuitton. E aí acabei, enfim, sendo convidada por eles. E Juliana, você passou recentemente com uma cirurgia de redução mamária. Sim. Por que te levou a fazer isso? Pela TV? O sonho que você já queria? Não, na verdade, olha, eu não tinha peito. Aí botei meio peito e agora eu botei um terço de peito, na verdade. Como assim? Porque eu nunca tive. Eu nunca gostei, né? Sempre foi pequeno. Sempre. Você não tem filhos, né? Não. Sempre tive o peito pequeno. Aí eu coloquei
Mas era uma prótese pequena, mas ainda assim eu achava que tava grande. Quantos ml? 200? 300? Você é alta? Tem 1,65 m. Ah, mas não é baixinha. Tinha 200, a que eu tava antes, 220, 230. E agora assim. tá quanto? Aí ele reduziu, agora tá com... eu não lembro. Vou falar que eu não sei. Tá ótimo, mas tem mas ainda tá muito inchado, né? Porque tem 2 meses e meio pra ir. Mas então, agora tá menor, então. Tá menor. Ainda tô com um sutiãzinho aqui de enchimento, porque eu não achei outro pra colocar. E ainda tá muito inchado. Então ela vai reduzir ainda bem mais. Mas eu nunca tive... Você acha que agora a mania dos peitões aí tá fadada a não continuar? As mulheres estão diminuindo o tamanho do peito? A gente vive, né? E a gente tá sempre à mercê a tá aderindo a novas modas. Eu nunca gostei desde criança. Eu coloquei porque realmente foi aquela que eu falei, gente, não sustenta uma blusa em mim. Uma coisa assim, não dava. Eu nunca gostei de ter um peito muito grande. Mas entendo que hoje as mulheres elas estão mais voltadas a ter um peito menor e tal. Mas, sinceramente, eu acho que daqui a alguns anos volta de novo. É de cada um também, né? Também tem isso. Eu acho feio que as mulheres peitão. Eu não acho bonito, mas tem gosto. Por exemplo, eu não acho bonito, mas tem gente que acha maravilhoso. Cada um. E me diga uma coisa, como que você lida com a exposição nas redes sociais, a pressão, né, por manter uma imagem pública, com as críticas, como que você lida com isso? Eu tenho andado, eu nunca na minha vida, assim, achei que ligar pra isso, porque eu nunca me preocupei de fato, eu nunca me preocupei com o conteúdo que eu ia colocar, eu nunca me preocupei com falar, porque eu falava, não atinjo muita gente, então tá tudo bem, eu tô fazendo isso aqui. Aí agora eu comecei a observar e a me preocupar no que eu tô postando, no que eu tô falando. Aí resultou em desaparecer da internet, praticamente, porque eu tô me preocupando tanto. Você fica pensando tanto que você acaba também... Eu tô produzindo muito menos hoje do que o que eu produzia antes. Tem medo? Eu acho que sim, talvez. Acho que sim. Porque eu já vejo quando eu não tenho preocupações com crítica, mas eu tenho preocupação com como a minha mensagem vai ser transmitida. Eu acho que essa é a minha grande preocupação. Mas não deixar de fazer por isso? Mas é uma coisa que está acontecendo, que eu tenho observado. Ou seja, hoje em dia, que é onde eu deveria produzir mais, que é onde eu tenho mais informação para passar, que coisas estão acontecendo na minha vida, é quando eu estou entregando menos. Às vezes agora eu passo uma semana sem postar, e o pessoal que trabalha comigo fica doido. O meu assessor fica doido. Juliana, pelo amor de Deus, Juliana, a gente tá construindo um trabalho, não faz isso não. Eu falei, eu não tô bem. Mas tem que postar, sim. Não, eu sei. Tem que postar. E as pessoas, muita gente que gosta da gente, né? E quer ver, e quer... Eu acho que o medo você tem que ter quando você tá sendo maldosa, ou quando você tá, sei lá, prejudicando o outro. Mas... você não tem que ter medo, né? Até porque a nossa cabeça hoje em dia, eu vou te falar, você tá lá no programa, lá na TV agora, apresentando, você tá sujeito a críticas e julgamentos, e quem é uma pessoa notória, quem se torna público, tá sujeito a isso. Exato. Então a gente não tem que ter medo, não, mano. É um caminho que você tá seguindo. Um lado da minha cabeça discute isso comigo. Na prática, eu fico, eu não vou. Eu não sei o que. Daqui a pouco você pega seu produtor e fala, querida, hello, vamos produzir, querida. Meu assessor, daqui a pouco ele fala, olha, foi bom enquanto durou, mas você não tá rendendo nada, você não tá produzindo. Eu sei que preciso tirar isso aí, porque isso é um bloqueio, na verdade, e é um bloqueio que pode... Você teve alguma situação que te levou Nunca, nada, pelo contrário. Não? Eu tenho pessoas que eu acho que nunca viram na vida, mas que gostam muito de mim e que estão preocupadas. Eu fico uma semana... situação que nos leva a, tipo, às vezes... Isso aqui é mais doido. Às vezes na parte vida pessoal, às vezes você conhece alguém, a pessoa não gosta, que você se exponha tanto. Eu já passei por isso, por exemplo. E é difícil você conciliar, né? Aí, de repente, você se vê no meio e fala, você quer agradar ali, mas deixa de fazer aqui. Então, às vezes, é saber lidar e falar, olha, eu vou fazer e pronto. Sim. Não, eu acho que o problema vem de mim mesmo. Eu não tenho nenhum feedback, assim, que eu possa considerar, foi isso desagradável que aconteceu. Não. Pelo contrário, eu fico uns dias sem postar e eu recebo um monte de mensagem. Tá tudo bem, Ju? Aconteceu alguma coisa? Engraçado isso, gente, é verdade. Esses dias, sei lá, meu pai tava
tava doente, e aí, coisa minha, como você falou, não tava no momento, não parei de postar. Aí todo mundo manda mensagem: Val, seu pai tá bem? Você tá bem? Você não postou nada, você tá bem? Falei, parece que a gente tem aquela obrigação de postar. Aí o dia que a gente não posta, tipo, quando eu vou pra Angra, eu tô lá relaxando com os meus filhos, eu não quero ficar postando muita coisa. Aí a pessoa fala: você tá bem? Aconteceu? Aí me ligam: ô Val, tá tudo bem? Eu falei: mas que coisa, agora a gente não postar significa que você... conteúdo. Ai, hello! Mas é exatamente isso. O problema vem de mim mesmo. Sou eu que tô com alguns bloqueios e tô... Eu não sei se é por estar entrando agora num lugar novo, né? Que é esse lugar de apresentadora. Há uma exposição maior, porque você vai pra televisão, tem mais pessoas te vendo, você tá mais suscetível... Um bloqueio vem de mim mesmo. Sou eu que tenho que tratar isso. Mas você fala super bem. Obrigada. Vai ser maravilhoso. Obrigada. Ao contrário, você tem que falar agora que eu quero. Agora que eu tenho que dar cara aí pra todo mundo, vou poder falar. Vou virar... Já sou uma apresentadora, vou ter mais exposição, vou conseguir atingir mais pessoas, falar de coisas boas. Agora que é a hora, Agora querida. que é a hora, é verdade. Para que se bloqueia aí, hello. É verdade. Eu tenho... Vou lembrar disso na hora que der uma trava ali pra fazer um vídeo. A Val também é psicóloga, viu? Ai, gente, eu vou sair daqui melhor, assim, falando. Eu falo, superei aquilo, a partir de agora vocês vão me ver o dia inteiro entregando conteúdo. Eu tenho meus amigos que falam assim, eu gosto de falar com a Val, que assim, ou a Val mata a gente ou ela cura. Porque é assim, tem uma amiga, às vezes elas ligam e falam assim: ai, amiga, aconteceu isso, que eu falei, tá, você tá me ligando pra ouvir o que você quer que ouvir, ou você quer que eu fale a verdade, a real? Você quer a real? Ou você quer que eu fale o que você quer ouvir? Aí, não, pode falar a real. Mas tem que ser. Eu falei: querida, é assim, ó, já deu. Então você para com essa palhaçada. Aí a pessoa chora. Tá bom, agora já chorou? Tá curado? Então vamos tomar champanhe. Pronto. Agora bora, esqueceu tudo. Mas eu sou ótima pra dar conselho também, só não para mim. Eu sou pra mim também, porque eu mesmo... E o certo seria isso, é a gente se aconselhar, Eu sou péssima pra me dar conselhos, mas... Pro povo. Quer saber, querida? Ninguém paga suas contas, ninguém vai morrer por você. Pode até ter alguém que pague, mas isso não quer dizer que vai morrer por você. Então você não deve nada pra ninguém. Claro. E se nem Jesus Cristo agradou todos, não é? Então não é você que vai agradar. Então é se preocupar menos com os outros e fazer o que você tem que fazer, porque ter medo, você já tá deixando de brilhar e fazer mais. Sim. Qualquer negócio que você entra, fica a dica, gente, qualquer negócio que você entra com medo, assim, já com o pé para trás, não tem a mesma energia. Não tem. Então, você tem que entrar com tudo, ir pra frente, e o processo que é o legal, né? O sucesso em tudo que você faz, você tem que acreditar nele sem medo. Não, você tá certíssima mesmo. E vamos que vamos. Bora, Juliana. Pra encerrar, que conselho você daria para jovens que desejam seguir uma carreira multifacetada como a sua? Meu Deus do céu. Agora! Ela acaba de falar agora aqui que não está entregando nada e ela vai dar um conselho. Não, mas eu acho que eu acho que esse conselho também serve para mim, não só para o pessoal que está assistindo, mas eu acho que serve para mim. É exatamente você não pensar muito nas consequências das coisas. Eu acho que tudo que eu cheguei até onde eu cheguei, ainda tem uma história grande para alcançar, mas eu cheguei até onde eu cheguei porque eu não tinha medo. Eu não pensava nas consequências, eu não pensava no que eu estava fazendo, eu só seguia meu coração e fazia, acreditava muito em mim. Eu acho que esse é o grande conselho, porque a sua verdade, ela diz respeito a você. Se você acredita naquilo, as pessoas, consequentemente, elas vão acreditar também. É isso aí. Se você não acredita, quem que vai? Exato. Exatamente isso. Qualquer negócio que você entra. Quando eu comecei com a minha transportadora, eu lembro como se fosse hoje, gente. Eu vendi os caminhões velhos lá, eu tava com meu pai, tinha uns 12 caminhões, tudo velho, de caminhão de frango, caminhões de ração. Falei: pai, vou vender todos e vou fazer Argentina. Você tá louca? Motorista não sabe nem falar português. Você vai mandar pra Argentina? Você vai perder tudo. Eu falei, aí falava com o outro: você vai perder tudo. Eu tinha 19 anos. Falei: perder tudo? Perder você, esses pau velhos, esse caminhão velho aí. Eu vou comprar uma nova, uma caminhão zero, porque zero não dá problema, manutenção. E o Brasil todo é rodoviário. Se não der na Argentina, eu vou pro Chile. Se não der pro Chile, eu vou fazer Brasil e vou fazer. Pá, e não deu outra, acreditar querida. Em você, né? Então, assim, se você não acreditar nos seus sonhos, quem que vai?
Nem seu verdade, pai, me desculpa, com todo, não que ele quisesse meu bem. Mas a vida é isso. É isso. Então fica a dica aí, gente. Acredita em você. Já vou sair daqui sonhos, muito melhor. 10% dos contratos. Com certeza, olha. Muito obrigada. Todos os contratos que eu fechava a partir de agora, 10% é pra Val. Bigodinha, marca aí. Adorei, viu? Sucesso aí nos seus novos projetos. Obrigada, viu? Vamos ficando por aqui, gente. Mais um Hello Val. Bye.